Glória a Deus. Você que pode, se coloque de pé. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 62. Nós vamos meditar no versículos 6 e 7. Isaías 62, versículos 6 e 7. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Pai Santo, continua falando conosco, fala conosco à luz desta palavra, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, que culto maravilhoso que tivemos ontem. Que instrução do céu para a nossa vida. E quem de nós não precisa de restauração? Todos nós precisamos. Eu não sei qual é a área que você precisa de restauração. Mas eu sei que a restauração, ela tem que vir acompanhada da oração. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos pedir para o Senhor. Eu queria que os meninos colocassem Isaías 44:3, que nos diz assim, aleluias. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, há uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. O Senhor, Ele vai derramar a presença dEle. Mas é para todos? Não. É para aquele que deseja, é para aquele que busca, é para aquele que ora, é para aquele que quer as coisas do céu, irmãos. Porque o Senhor só consegue derramar se nós quisermos, irmãos. Como é que eu vou andar em pecado o tempo todo? Como é que eu vou andar na vida torta o tempo todo com o velho homem aqui e o Senhor vai derramar? Deus tem uma promessa para o seu povo. Derramarei água sobre o sedento. Então, se você está sedento, guarda essa promessa no seu coração. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a tua família. Deus tem algo novo para cada um de nós. E nós temos que confiar nesse Deus. E essa palavra, ontem a pastora ministrando, e eu me lembrava muito dessa palavra. Porque ela nos dá direções coordenadas para a oração. E ela começa falando assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Queridos, havia um muro em volta das cidades, onde haviam guaridas, para os guardas ficarem ali, para que quando o inimigo chegasse, os guardas avisassem. Ou seja, como que deve ser a nossa oração? Temos que ter uma oração com esperança,
com vigilância, porque quando nós estamos orando, irmãos, nós estamos guerreando, irmãos. Nós sempre falamos aqui que a oração é a chave da vitória. Você vai ter vitória orando, clamando a Deus, mas você entra em guerra todas as vezes que você dobra o teu joelho. E a nossa oração tem que ser com esperança. Qual é a esperança, irmãos, que nós temos? Os guardas viam os inimigos se aproximando. Falavam que os inimigos estavam se aproximando. Mas também eles viam o socorro quando estava chegando também. Então, quando nós dobramos o nosso joelho, ainda que nós estejamos numa zona de perigo, ainda que a nossa família esteja passando por algo, ainda que a luta é grande, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, irmãos. Nós temos o socorro de Deus. Então, a nossa oração, irmãos, ela tem que ter essa esperança que Deus é o nosso socorro, que nada está perdido, irmãos, nada. A nossa esperança está no Senhor. Então, nós temos que clamar a Deus. Ontem a pastora falava muito de conserto, irmãos, conserto familiar. Coisas que às vezes nós trazemos na nossa bagagem, que a gente nem percebe e leva para dentro da nossa casa. E nós não podemos nos conformar. Nós temos que trazer Jesus para dentro do nosso lar. Temos que trazer a presença de Deus. E como que nós vamos fazer isso? Através da oração, irmãos. Orando pela nossa vida, orando pela nossa casa, orando pelos nossos filhos, que são heranças benditas do Senhor, orando pela nossa família. Qual é a outra direção que essa palavra nos diz? Continua no versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ou seja, eu preciso perseverar em oração. Sabe, irmãos, nós vemos famílias desistindo uns dos outros. Não, irmãos, persevere em oração. Você não pode se calar. Você não pode, diante de uma circunstância ao contrária, aguentar aquilo e falar, não, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, a minha família é assim. Não, irmãos, quebra isso. A palavra de Deus despedaça todo jugo, irmãos. Então, se nós cremos nisso, a nossa vida está nas mãos do Senhor e nós vamos viver o novo de Deus. Mas eu não posso me calar, você não pode se calar, você precisa perseverar em oração. Oramos hoje, amanhã já desistimos. Colocamos hoje, Senhor, mas está demorando tanto, até desistir. Todo mundo desistiu dele, eu também vou desistir. Não desista. Não desista dos teus. Não desista dos teus sonhos, da tua família, da tua casa, da tua parentela. Não desista dos irmãos da igreja. Não desista da tua igreja. Não se cale, irmãos. Não se cale. Persevere em oração. Imagina se aquela viúva da parábola tivesse desistido. Ela batia, falava, juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e o juiz não queria julgar. Mas ela não desistiu. Ela perseverou todos os dias, ela estava lá, julga minha causa. Até que o juiz quis julgar a causa daquela mulher. Nós temos que perseverar assim. Mas qual é a outra direção que ele nos dá nessa palavra?
Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda hora, toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor. O Senhor, ele não precisa ser lembrado de nada. Mas eu e você precisamos. Precisamos de ter a nossa oração fundamentada nas promessas de Deus. Precisamos ter as nossas orações lembrando o Senhor, o que na verdade nós estamos lembrando nós mesmos daquilo que Deus prometeu. E Ele zela pela sua palavra e Ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. Aquilo que Deus prometeu. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, queridos. Ele zela pela sua palavra. Então, Ele vai cumprir. Então, é uma arma poderosa nós orarmos fundamentados nas promessas do Senhor. Através dessa oração, a nossa vida é transformada. E aí eu marquei aqui o que você precisa fazer. Em primeiro lugar, pega a sua Bíblia, leia as promessas de Deus, grife as promessas de Deus com o marca-texto. Depois você transforma essa promessa numa oração. Você agradece, você adora, você pede com fé e acredite que você vai receber. Queridos, nós temos que ter a promessa de Deus aqui, ó, guardado no nosso coração. Porque se eu não guardar no meu coração, se você não guardar a promessa de Deus para a sua vida, queridos, no que você tem ficado sustentado? Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. E a promessa de Deus, ela se cumpre. E aí eu estava me lembrando, quando os apóstolos lá, os discípulos do Senhor estavam com medo, estavam ali amedrontados após a crucificação de Jesus. E de repente o Senhor aparece para eles, acalmando o coração deles. Mas eles precisavam mais. E aí o Senhor dá uma ordem. Permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. A palavra de Deus vai falar que eles oraram unânimes. E eles ficaram orando, até que o Espírito Santo os envolveu e os fortaleceu. Queridos, por que o Espírito Santo desceu ali naquele lugar? Porque eles obedeceram, eles permaneceram. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos desobedecer a voz do Senhor. Ao invés de permanecer, nós desobedecemos. Deus está falando conosco para a gente ir para lá, a gente vai para lá. Deus fala para nós que não pode, nós estamos lá. Deus está falando para nós não servirmos deuses pagãos, para nós não participarmos de coisas pagãs, e nós estamos lá. Irmãos, até que ponto é o nosso posicionamento? Até que ponto nós, como cristãos, temos nos posicionado? Você quer ser restaurado pelo Senhor? Então precisa posição, precisa oração, precisa estar alicerçado na rocha que é Jesus. Ou nós somos de Cristo ou nós não somos. Nós precisamos de estar debaixo da graça do Senhor, do poder de Deus. Mas a palavra também nos diz
Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Você já parou para pensar que quando nós trabalhamos, ficamos 12 horas em pé no nosso trabalho. A gente pode passar 12 horas de pé. Mas para tirar 15 minutos de oração, que luta. Dói a perna, dói o joelho, cansa. 5 minutos de oração, nossa, parece que dá até cãibra. Mas a gente fica 12 horas de pé lá no trabalho. A gente fica lavando uma louça lá, arrumando uma cozinha, limpando uma casa por 4 horas seguidas. Mas na hora de dobrar o joelho, é guerra. É guerra. Então eu te convido, irmãos, eu te convido a não descansar, não desistir, resistir e ir para cima e clamar a Deus, irmãos. Nós precisamos fazer um propósito de oração na nossa vida. Nós precisamos ter comunhão com Cristo. Nós queremos a restauração, mas ela vem acompanhada da oração. Então nós precisamos resistir, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. É através da minha posição e da tua que Deus vai restaurar a tua família, que Deus vai restaurar a tua casa, que Deus vai mudar a tua história. Mas nós precisamos desse posicionamento. Se eu não tenho posicionamento, se eu não busco o poder do alto, como que vai ser? E aí a palavra de Deus, ainda lá na palavra da viúva que importunava o juiz, que está lá em Lucas 18, ele fala que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos, quantas pessoas estão esmorecendo? Eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo, eu não estou me sentindo bem, a luta é tão grande, nossa, eu não estou suportando. E aí eu te falo, Jesus suportou por você uma luta milhões de vezes pior do que cada um de nós estamos sofrendo. Jesus suportou por amor algo terrível naquela crucificação. Dor, humilhação, sangue. E por que nós não vamos suportar? Você já parou para pensar como nós não suportamos quase nada? Você recebe um laudo médico, você já fica desesperado. Você recebe um diagnóstico, você fala, não, vou morrer. Não, não vai morrer, não. Vocês viram o avião que caiu? Morreu 200 e poucas pessoas e um saiu andando? Porque o tempo não era dele. Porque Deus não chega atrasado e nem adiantado. Deus tem determinado o tempo de cada um. E quem somos nós para discutir com Deus, para questionar Deus? Queridos, nós recebemos uma má notícia e já, não, acabou. Não oro mais, não busco mais, acabou. Não acabou nada, irmãos. Através disso que você está passando, da luta que você está passando, é que você vai viver o milagre de Deus na tua vida. É através disso, Deus vai fazer o sobrenatural na tua família. Através das lutas que nós alcançamos a vitória, irmãos. E nós temos que confiar em Deus. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Então eu preciso orar com esperança. Eu não estou orando em vão. Eu não estou orando para uma parede. Eu não estou orando para um Deus de pau, de pedra, de plástico. Não, eu estou orando para o Deus vivo que tudo pode. É esse Deus que está aqui neste lugar. Eu não estou orando para qualquer Deus, não. Estou orando para o único e suficiente Salvador da minha vida.
Então, se eu creio nisso, eu tenho convicção da minha vitória. Eu preciso orar com esperança, ainda que você olhe e fale, não, isso daqui não tem mais jeito, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa vitória, ela vem do Senhor. Eu não vou parar jamais, eu não vou me calar, eu vou clamar a Deus. Eu vou lembrar ao Senhor as promessas que Ele me fez, e eu não vou descansar. Queridos, posicionamento. Precisamos nos posicionar como cristão. Precisamos clamar a Deus. Sabe, irmãos, cada culto que nós temos aqui está debaixo de oração. Não pense você que você chega aqui no culto e está tudo bem, você senta e está tudo ok. Não, esta igreja está debaixo de oração. E é por isso que o poder de Deus se manifesta aqui nesse lugar. Então nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos clamar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família cristã, pelo nosso trabalho. Nós precisamos orar, queridos. Mas ele continua falando assim: não descanseis, nem deis a ele descanso. Queridos, eu sou essa que não dá descanso para o Senhor. Eu acordo na madrugada, estou orando, eu vou trabalhar, eu estou orando, e eu pego uma causa e eu fico ali, nos pés do Senhor. Jesus, me ajuda. Jesus, olha isso. Jesus, 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 Jesus. E você não pode dar a Ele descanso. Ele espera isso de você. Pode demorar um dia, pode demorar 1 minuto, pode demorar 1 hora, como pode demorar 10 anos, como pode demorar 20 anos. Eu já contei um testemunho aqui que nós oramos 34 anos por uma causa e graças a Deus saiu. 34 anos. E Deus nos deu a vitória, mas foram 34 anos de oração. Irmão, você está desistindo porque você acha que Deus está demorando? Não, Deus não está demorando. Na hora certa, no momento certo, a sua vitória vai chegar. Na hora certa, no momento certo, Deus faz a obra na tua vida. Nós temos essa convicção. Nós temos esta certeza. Que nós não estamos orando a qualquer Deus. Não, nós estamos orando para o Deus do impossível. Nós estamos orando para o Deus que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós somos pó e que nós não conseguimos sozinhos. Nós estamos orando para aquele que sonda e esquadrinha o nosso coração, que conhece o nosso sentimento, conhece a palavra antes mesmo dela sair da nossa boca. Queridos, nós olhamos uns aos outros, nós sorrimos uns para os outros, mas Deus conhece a tua história. Deus conhece o que você está passando. Deus sabe a tristeza, Deus sabe as dores, Deus sabe as preocupações. Deus te conhece. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então não dê a Ele descanso. Fala, Jesus, olha a minha causa. Jesus, olha eu aqui de novo. Jesus, olha de novo. Eu sou uma pessoa que eu fico pedindo, porque a Bíblia nos diz, pedi, dar-se-vos-á, e eu tomo posse disso. Irmãos, nós não podemos descansar. Nós não podemos jogar a toalha. Nós não podemos desistir jamais. Jamais, queridos. Deus nos chamou, nos escolheu, e é para uma grande obra, irmãos. E aí ele fala, até que, queridos, como eu gosto desse até que. Nós oramos e falamos, Senhor, faz isso.
Mas o Senhor, Ele fala até que. Então, Ele está falando o que aqui? Nós vamos orar até que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Nós vamos orar até que Deus restaure a nossa família da maneira dEle. Às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós ficamos paralisados diante de algumas circunstâncias, porque nós não estamos compreendendo aquilo que Deus quer de nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são inexplicáveis. Irmãos, na pandemia, a escola fechou, nós trabalhamos online, e aí nós todos fomos para casa. E a minha família também ficou em casa. E nós nos resguardamos o máximo mesmo. E de repente, no auge da pandemia, o meu marido cai de uma altura lá em casa. Ele caiu do andar de cima até embaixo, porque a minha escada não tinha guarda-corpo. Ele errou a escada, ninguém nem sabe, a gente nem entende o que aconteceu. E ele foi parar com o corpo lá embaixo. E ali, irmãos, nós fomos para o hospital no auge da pandemia. E ali sentada com ele na emergência, não tinha leito, lotado o hospital. Ele ficou ali internado, eu fiquei na cadeira, quase 2 dias esperando. Eu vi pessoas entrar andando e morrer na cadeira. E eu olhando tudo aquilo e falando, meu Deus, a gente estava se resguardando, agora nós estamos aqui no foco da pandemia. Passado 2 dias, nos colocaram num quarto, fazendo daquele quarto uma UTI. Porque ele quebrou 8 costelas em 2 lugares, perfurou o pulmão, foi gravíssimo. Mas Deus cuidou de nós. Irmãos, nós fomos para aquele quarto e não podíamos nem receber visita, estava proibido visita. E ali Deus foi trabalhando. E quando ele teve alta, irmãos, nós nem sabíamos direito o que fazer. Por quê? Porque ele estava numa condição que ele precisou de cama hospitalar, precisou dormir sentado, precisou de um enfermeiro, irmãos, em plena pandemia. E aí Deus cuidou dos detalhes. Deus mandou um seu Francisco para a minha casa, que era maravilhoso, porque ele é vivo. E ele ficou conosco meses ali, cuidando da minha família. Ele não estava cuidando só do meu marido, estava cuidando de todos nós. Tem horas que a gente não entende o que acontece. Tem horas que a gente não compreende por que nós passamos tudo aquilo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que nós não pegamos Covid. Deus guardou a nossa vida no auge de uma pandemia. E Deus guardou a nossa vida. E Deus restaurou a saúde do meu esposo. Irmãos, às vezes nós não entendemos. Acho que Deus falou assim, peraí, vocês estão muito confortáveis aqui, peraí que eu vou. Não, irmãos, a gente não entende o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é bênção na nossa vida. Não importa aquilo que nós estejamos passando. Essa luta vai passar. Porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Vai passar, irmãos. Vai passar. Mas nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos desistir. A palavra de Deus fala até que. Então, se você está orando, ore até que Deus faça a obra na tua casa. Deus faça a obra na tua família. Deus faça a obra nos seus. Deus faça a obra aqui nessa igreja. Ore até que. Talvez você precise de uma cura. Ore até que Deus te dê a cura. Nós precisamos orar, irmãos, e jamais desistir.
Aí ele fala, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor. E Isaías não pede por ele, por uma causa dele. Ele pede pela cidade. Ele pede pelo povo. Queridos, às vezes nós ficamos tão preocupados com as nossas causas, que nós esquecemos de olhar para o lado e ver que tem pessoas precisando mais do que nós. Às vezes nós esquecemos de pegar a causa do outro para a gente orar. E uma coisa que eu vou te falar assim, como experiência própria. Eu oro por muitas pessoas. E eu até esqueço dos meus problemas. Porque eu acabo orando tanto pelas pessoas, pela causa de cada um. E eu escuto tantas causas. Causas dificílimas. Mães que estão com seus filhos lá na Cracolândia. Uma moça que largou a família e foi para o crack. Eu oro por filhos que estão enfermos. Mães que perderam seus filhos. Uma mãe que perdeu seu filho com 17 anos. Em uma semana, um câncer avassalador. E não consegue se recuperar. Porque é só Deus. Oramos por crianças que estão enfermas, com doenças gravíssimas. E às vezes nós olhamos só a nossa causa, olhamos só para o nosso próprio umbigo, como diz. Esquecemos, irmãos, que tem pessoas sofrendo também ao nosso lado. Tem pessoas sofrendo aí fora. Mas acima de tudo, tem pessoas sem a salvação. Então nós temos que orar. Nós temos que clamar a Deus para que o Senhor traga aqueles que estão perdidos, traga aqueles que não conhecem a Jesus, traga para a salvação. Ontem, quando nós saímos daqui, estava assim um som tão alto, uma música do mundo, claro, do outro lado da rua, e cheio de gente. E aí eu fico pensando no acidente de carro, que aquelas jovens estavam dentro de um carro, 2 de 12 anos, uma de 13, 2 de 14. Passaram a noite inteira numa balada, meu Deus. Nós temos que orar para que essa família esteja aqui, para que essa família seja restaurada, para que essa família alcance a salvação. Às vezes nós estamos tão preocupados só conosco. Enquanto jovens de 12 anos passando a noite numa balada. É gravíssimo, irmãos. É gravíssimo. A bênção que o Senhor tem para mim e para você é de geração em geração. Talvez você esteja aqui esta noite e um jovem seu vai para a balada também. Clama a Deus. Clama a Deus, entrega nas mãos do Senhor. Creia que quem vai fazer a obra é Jesus. E Ele tem poder de entrar na tua casa ainda hoje e mudar esse quadro. Tem horas que nós ficamos impotentes. Mas por quê? Porque nós queremos fazer com a nossa própria força. Mas quem faz a obra é Deus. É Deus. É só Deus quem pode fazer, irmãos. Mas você precisa clamar. Você quer restauração? Clame ao Senhor. Busque a presença de Deus. Eu queria chamar os músicos aqui. Busque a presença de Deus. Clame ao Senhor. Porque é Ele quem pode te ajudar. É Ele quem pode fazer. É Ele quem joga por terra todo o projeto do adversário. Nós clamamos a Deus e Deus age. E Deus faz o impossível acontecer. Então, irmãos, que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração. Deus, Ele é poderoso para restaurar todas as áreas que nós precisamos. Deus sabe a área que você precisa de restauração.
e Ele é poderoso para restaurar a sua vida.